A paz do Senhor, irmãos. Vamos entrando. Só um minutinho. A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Já vamos entrando aí. Já estamos bem-vindos aqui. Pedro, Danilo, Ana Pescara, irmão Paulo Marcelo, irmã Ellen, paz do Senhor, Marcondes, amém, Gabriel Vitor, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para esclarecermos algumas perguntas que foram mandadas para a gente através do nosso Instagram, e nós oramos e pedimos a Deus para que Ele venha esclarecer todas essas dúvidas dos corações, para que não haja nenhuma interferência, para que a gente possa servir a Deus de maneira livre e com a consciência certa daquilo que Ele quer nos ensinar. Nós estamos aqui com o pastor Marcelo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Pastor Marcelo, ele foi líder de jovens por muitos anos aqui também. Toda a mocidade de GPS tem um carinho muito grande por ele. E desde já nós queremos dizer bem-vindo a ele. E nós já vamos iniciar aqui com a primeira pergunta. Pastor Marcelo, nossa primeira pergunta aqui é a seguinte. Posso falar o nome? Não? Tá certo. Um pastor bem renomado falou esses tempos que não existe livre-arbítrio. Mas eu não estou achando... a pessoa ela não está conseguindo entender a resposta a respeito disso. Como funciona? A gente realmente tem o livre-arbítrio? Ou Deus não nos deu essa oportunidade de escolhermos aquilo que nós queremos para as nossas vidas? Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a irmã Beatriz Fontoura. Deus abençoe a Bia, toda a equipe aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe todos que estão ao vivo conosco. Quero dizer que é uma alegria nós estarmos conectados aqui, né? Tirando dúvidas, respondendo perguntas. E vai ser uma bênção. Aleluia. Então temos aí... Oh, meu Jesus. Ajude aqui, José. Glória a Deus. Deixa sem o microfone, né? Temos aí uma pergunta sobre o livre-arbítrio. É bom observar sempre duas coisas. Primeiro, um pastor que fala que o livre-arbítrio não existe. Mas a questão é o que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia nos alerta muitas vezes que no fim dos tempos, muitos falsos mestres se levantariam. E nós temos que ter esse discernimento. Os pastores eles vão falar, mas nós como cristãos nós temos que ter o filtro bíblico. E é isso que vai fazer a diferença. E a resposta é bem simples, bem conhecida, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. É João capítulo 3, tão conhecido, João 3,16, que diz o quê? Deixa eu ler para ficar mais claro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos um porém aqui, né, irmã Beatriz? Nós temos um porém, e o porém é esse, tem que crer. Então Deus ele não força o crer. A predestinação ela vai falar sobre essa questão, que nós somos forçados, né? Mas não existe isso, nós temos que ter fé em Deus, e esse é o primeiro passo.
Então não tem como dizer que não existe livre-arbítrio, existe. Você, pelas suas ações, você vai ser julgado. E é por causa delas que você vai responder. Então não adianta dizer que não haverá julgamento, não haverá o juízo final, não precisa crer, não precisa santificar. Não existe isso. Nós temos que cumprir a palavra do Senhor e não a palavra de um homem. E é isso que é o importante. Aleluia. E eu vou servir meu café. Glória a Deus. Amém. Deu para entender mais ou menos? Glória a Deus. E essa questão do livre-arbítrio, ele nada mais é do que tirar, quem fala que não tem nada mais é que tirar a responsabilidade da própria pessoa. Quando na verdade a gente tem sim essa responsabilidade. Uma próxima pergunta que nós temos aqui é a respeito de, vamos dizer assim, da saúde mental das pessoas. Eu sendo cristã, eu posso fazer tratamentos com psicólogos? Tem algum acompanhamento nesse sentido? E a pergunta aqui ela não está muito explícita, mas eu acho que engloba tanto aquelas pessoas que realmente estão precisando de alguma ajuda, alguma coisa, como aquelas também que querem fazer por precaução, periódico, ter um acompanhamento psicológico. A gente queria esclarecer essa dúvida. Sim. Então, pode um cristão ter um acompanhamento de um psicólogo, psiquiatra? Essa questão, eu acredito que sim. Nós temos os profissionais da saúde. Claro que o nosso princípio ele é de acordo com a palavra de Deus, como nós sempre falamos, né? Então, pode sim procurar. De preferência, alguém que tenha a mesma fé. É bom sempre separar, nessa questão psicológica, o que é um conselho dentro de um ponto de vista psicológico e o que é um conselho bíblico. Então, o conselho bíblico ele sempre vai sobrepor dentro de um conceito psicológico. Por exemplo, o psicólogo ele vai, às vezes, pode dar algum conselho dentro da fé que ele tem. Então, por isso a importância também de procurar alguém da mesma fé. E, às vezes, mesmo dentro da mesma fé, vai encontrar as divergências. E nós temos que entender que conselhos espirituais, de vida espiritual, é a Bíblia que nos dá, e não o psicólogo. E o psicólogo ajuda nessa área da psicologia, da psique, os traumas, ele ajuda a trabalhar essa questão. Então, desde que não prejudique a fé, é válido, né? Desde que não nos afaste do Senhor, né? E é uma bênção. E, puxando o gancho nessa pergunta, qual eu devo crer primeiro? Primeiro eu devo crer em Deus? Até que ponto eu creio que não preciso buscar uma ajuda? No sentido de, não, eu creio que Deus vai me curar. Mas em qual momento eu devo procurar a ajuda de um médico? A qual momento eu preciso realmente falar, não, eu preciso de uma ajuda de um especialista? Sim. A partir de quando eu preciso? Eu acredito que a partir do momento que você não consegue mais. Então, vai ter um momento que você não vai conseguir. Então, o seu corpo, sua mente, ela vai dando alguns sinais. E nós temos que entender isso e saber qual é o momento, né? Peraí, eu não estou bem. Se eu estou tendo algum sintoma de alguma coisa aqui no meu coração, eu posso buscar ajuda. Se não precisar no momento, eu posso precaver isso e trabalhar essa cura de maneira mais rápida, né, meu povo? E não deixar as coisas chegarem a um ponto que não tenha mais controle nenhum. É claro que a nossa fé é sempre em Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele pode nos curar de toda e qualquer enfermidade. Mas nós precisamos de apoio espiritual, um apoio, dependendo da situação, psicológico também, psiquiátrico. E eu acredito que isso é válido. Então, claro, dentro daquele ponto de vista. Desde que seja bíblico, desde que realmente me ajude. Então eu vou buscar algo que seja de Deus para a minha vida, para me ajudar e não para me afundar, né? Ficou claro mais ou menos aí? Vocês estão me ouvindo bem aí, meu povo? Estão ouvindo nós aí? Aleluia. Amém. Dá para ouvir aí? Acredito que foi bem esclarecedora a resposta. E, gente, quem tiver mais aí alguma dúvida a respeito daquilo que a gente está falando ou a respeito de qualquer outro assunto, vocês podem mandar. Tem a caixinha de pergunta aí, que manda, ninguém precisa saber, ou se vocês quiserem mandar no WhatsApp, pode mandar no WhatsApp da Carolzinha. Vou colocar o da Carolzinha. Vai fixar o contato dela aí. Então, se alguém tiver alguma dúvida,
pode mandar e nós vamos responder. Amém? E se alguma resposta não ficar muito clara, tu me ajuda aí também, né? Ah, Explica mais um sou pouquinho. eu. Fala mais nada. Mas amém. Uma próxima pergunta que nós temos aqui é a respeito do jejum. É um tema muito polêmico, porque em várias... Na verdade, existem muitos tipos de jejum que as igrejas estabelecem. Até que ponto eu posso fazer um jejum totalmente sem nenhum tipo, jejum total, né? O jejum completo, sem água, sem alimento. Até que ponto eu faço um jejum com água? Até que ponto eu devo estabelecer esse jejum para que ele seja aceito por Deus, mas que não me prejudique a saúde? A primeira coisa importante de nós tratarmos a respeito do jejum é saber a motivação correta. Então Jesus ele vai tratar isso. Nós não vamos jejuar e sair por aí dizendo que nós estamos jejuando. Nós jejuamos primeiramente para a glória de Deus. Claro que é uma mortificação da carne, todos nós sabemos. Mas isso tem que ser para a glória de Deus. E nós temos que separar essas questões. A respeito do meu corpo, eu tenho que me conhecer. Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, como é que ela vai jejuar o dia inteiro? Não pode, mas ela sabe que tem um período de tempo que ela pode jejuar. Então ela vai fazer aquele jejum dentro das limitações ou outra enfermidade também. Então tudo depende da sua saúde. Se você tem uma boa saúde, jejue, faça um jejum total até certo horário, um jejum direcionado, um jejum que tenha propósito, algo que realmente seja válido, com um coração verdadeiro e um coração sincero diante de Deus, né? Não adianta jejuar e não perdoar o irmão, mas também não adianta perdoar o irmão e deixar de jejuar. As duas coisas têm que andar juntas. E Jesus vai tratar sobre essas coisas, sobre oferta, sobre jejum. Então, coração puro, mente pura, conhecer o seu corpo. Tem limitações na área da saúde? Vá até um período que você sabe que pode. Se Deus te dirigir a outra coisa, se for Deus te dirigindo, aí é outra coisa. Aí você faça. Mas se não for, também não ultrapasse os limites. Nós temos aí diversos testemunhos de irmãos que fizeram propósitos de período de jejum mais alongado. Eu mesmo já fiz, os irmãos sabem, né? Aconteceu alguns acidentes aí, mas tudo a gente aprende. Irmãos que fizeram um propósito de 40 dias de jejum e depois não conseguiram jejuar nunca mais na sua vida, porque tiveram problemas de saúde. Então não digo que não pode fazer, mas pode fazer desde que seja direcionado. E nós temos que ter esse equilíbrio, não deixar de jejuar e observar as motivações. Eu acredito que deu para entender mais ou menos. Qualquer coisa vocês perguntam aí, meu povo. Ajude nós, aleluia. Amém. Antes de partir para a próxima pergunta, eu quero dar mais alguns bem-vindos aqui. O Matheus, que entrou, Daniel Silva, o Nogueira, seja muito bem-vindo, Nogueira. Estamos juntos. Amém. Gente, se tiver qualquer... Ana Carolina. Comentário da Ana Carolina. Lindo do meu coração. O que vocês acham, gente? O que vocês estão achando? Maravilha, maravilha. Sara Lima. Amém. Giovana. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Uma próxima pergunta aqui. Ela é uma pergunta polêmica no meio evangélico. Alguns acreditam, outros não. Mas eu não estou em condições no momento de não acreditar nisso. Eu acredito. Cuidado, né? A pergunta é: namoro, Deus direciona? Deus fala? Até que ponto eu escolho? Até que ponto Deus escolhe? A gente sabe que tem muitas divergências aí no meio evangélico a respeito disso. Mas em que acreditar? Qual visão a gente deve adotar para que não erre? Acho que o desejo de todo mundo é não errar. Então, qual é que posição eu devo tomar para que eu não erre nessa área? A pergunta que caberia bem para essa resposta, trazendo uma pergunta na resposta. Por que Deus não poderia direcionar? Né? Se Ele me salva,
Se Ele tem um propósito na minha vida, por que Ele não pode me direcionar numa área que é tão importante? Né, Bia? Tem aí a Bia, né? A Bia foi... Deus dirigiu tudo, confirmou, e a Bia começou a namorar, e glória a Deus por isso. Eu também fui assim, todo mundo já sabe mais ou menos o testemunho, né? Não conhecia a pastora Ana Carolina, fui conhecer ela na escola de missões, Deus direcionou tudo, foi abençoado pelo pastorzão Lindomar. Então a gente orou, Deus confirmou, foi tudo muito rápido, mas Deus dirigiu tudo porque tinha um propósito. Por que Deus não pode direcionar? Claro que tudo depende do meu coração. Se eu vivo uma vida para agradar a Deus, eu vou buscar uma direção de Deus. Mas se eu vivo uma vida para agradar a mim mesmo, eu vou buscar o desejo do meu coração. Aquilo que é agradável aos meus olhos, aquilo que é o que eu busco, o que eu acho que preciso. Mas a melhor coisa é confiar no Senhor, que conhece a intenção do coração do homem, que conhece o que vai ser lá na frente. E quando Ele tem a liberdade de nos dirigir, Ele garante o cuidado, a graça, a capacitação necessária. Agora, quando nós buscamos o nosso caminho, é muito perigoso. A Bíblia fala no livro dos Provérbios que há um caminho que ao homem parece direito, mas no seu fim são caminhos de morte. E nós não podemos escolher a morte. Nós precisamos e temos a oportunidade de escolher um caminho de vida, que é um caminho debaixo da direção do Senhor. Se Ele quer te dar o fruto do Espírito Santo, se Ele quer te encher dos dons, se Ele quer te usar, quer te dar um ministério, por que Ele não pode te dar uma esposa, um esposo que vai te auxiliar dentro de tudo isso e vai te ajudar a chegar nos propósitos de Deus? Então pense bem, avalie bem, ore a Deus. Se você é um cristão verdadeiro, você vai buscar a direção de Deus. Agora, se não é, pode fazer o que você quiser de sua vida mesmo, que você só vai chegar no lugar que você quer. Aleluia! Aleluia. A glória. Glória a Deus. Gente, Deus direciona, viu, gente? Fala. O Marcelo gosta. Uma próxima pergunta aqui que nós temos é a respeito de um caso que a gente viu aqui em Goiás, né, recentemente, a respeito do Lázaro. Nós vimos muitos cristãos desejando a morte dele e achando que ele realmente deveria morrer por causa do que ele fez. E como lidar com essas questões? Uma pessoa tão ruim quanto ele, não seria melhor ele morrer mesmo? Porque ele poderia fazer mal a outras pessoas? Ou eu devo ter compaixão ainda assim? A questão é, Jesus, quando ele está na cruz, quem estava junto com Jesus? 2 ladrões. E Jesus não quis salvar um. O outro só não foi salvo porque não quis, porque perdeu a oportunidade e deixou ela passar. Mas segundo a tradição, qual que é o nome dele, que eu até esqueci agora? Dimas. O Dimas, ele foi salvo, porque ele creu. Se Jesus transformou a história de um ladrão, se Jesus transformou nossa vida, né? Porque não existe pecadinho nem pecadão, o que existe são consequências que são diferentes. Então a gente demoniza alguns pecados, mas passa a mão na cabeça para outros, né? E isso é errado. As consequências, elas são diferentes. Um pecado secreto se trata em secreto, mas o público se trata em público. São consequências distintas, mas o peso é o mesmo, nos separa de Deus. Então o caso de Lázaro, quantos que Deus já transformou assassinos? Olha o apóstolo Paulo, meus irmãos, né? Matava os cristãos, consentia na morte de muitos dos santos, mas depois Deus vai transformar a vida dele, vai fazer dele um pregador do evangelho. Nós não cremos em um Deus que faz tudo que a gente quer. Nós cremos num Deus que é soberano e que tem poder de transformar o coração do pior homem e fazer dele o melhor para a sua glória. Então, se o Lázaro aqui de Alexandria, de em torno de Brasília, ele aceitasse Jesus de verdade com todo o seu coração, o Senhor iria perdoar os pecados dele. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja não é condenar. Nós não temos esse poder de condenar ou salvar. Nós não condenamos ninguém, nós não salvamos ninguém. Só existe um que salva e que tem poder de condenar. É o Senhor Jesus. E cabe a Ele. Nosso papel é amar, nosso papel é crer, nosso papel é interceder. Agora a questão de acusação é o Satanás, de condenação e salvação é o Senhor, que vai nos julgar.
Então é muito perigoso nós condenarmos o Lázaro e aí nós esquecemos o que a Bíblia diz, que na mesma medida que nós julgamos, nós seremos medidos e seremos julgados por isso também. Então chega esse equilíbrio para nós, né? E se fosse eu com os meus pecados? Porque às vezes eu não matei ninguém fisicamente, mas matei a fé de muitos. Matei o irmão espiritualmente, agredi o irmão com palavras. Eu fui a causa do desvio de alguém. Isso é muito perigoso. Nós estamos, em nome da nosso senso de justiça, estamos nos julgando bons e eternos e esquecemos que só há um que é bom e há um que é eterno. Nós ainda não somos, nós vamos ser, e é o Senhor Jesus. Então nós temos que ter esse temor no nosso coração, como igreja, como indivíduo, como membro do corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vou dar um aleluia. Aleluia. Dei glória aí, meu povo. Glória a Deus. E o próprio Jesus, ele ensinou na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores. Uma próxima pergunta aqui, eu vou voltar um pouquinho na questão do jejum, porque surgiu uma dúvida aqui que o pessoal mandou pelo Instagram. O que dizer a respeito do jejum de Daniel que muitas igrejas têm feito? Ele é válido? Ou não? Porque ele é um jejum que ele não abstém de alimentos, na maioria das vezes. Abstém de uma coisa por 21 dias, por tantos dias. É válido esse tipo de jejum? Ou somente aquele jejum de alimento mesmo, tantas horas é válido? A Bíblia ela não trata isso como uma doutrina, né? Nós só vamos ver o jejum de Daniel no livro de Daniel uma vez. Então é um caso delicado, é polêmico, mas nós não podemos levar isso como doutrina. Para ser uma doutrina, tem que aparecer no mínimo 3 vezes na Bíblia. Então nós temos a tradição judaica, nós temos a tradição da igreja cristã do primeiro século, mas o que a Bíblia nos orienta é o jejum. O jejum, no caso, pode ser feito parcial, com água, dependendo da situação. A pessoa tem problema de estômago, ela vai ter que tomar uma coisinha para não ter mais problemas, né? Então tudo depende da saúde da pessoa. Agora a questão do jejum de Daniel, se você quer fazer um sacrifício para Deus, se você quer fazer um jejum que agrade ao Senhor, faça um jejum total, um jejum parcial. Agora, se você quer fazer um voto, se abstendo de um alimento, por exemplo, tem muita gente que faz de refrigerante, Coca-Cola, chocolate, carne, isso é um voto. Agora, o jejum é a abstenção parcial ou abstenção total. E aí nós temos que separar isso. E essa pergunta aí, deixa um abraço para o meu amigo Marcelo Lopes, lá de Caxias do Sul, o Marcelão, a Nancy, o Marcelinho, né, o Rafaelzinho, que Deus abençoe vocês aí, irmã Dora também, em nome de Jesus, Deus abençoe a irmã Dora, o Macedo, a irmã Maria João lá de Portugal, Deus te abençoe, glória a Deus. Manda mais pergunta, irmã Beatriz. Glória a Deus. Uma próxima pergunta aqui é a respeito de aconselhamento. Como que eu vou conseguir, a pessoa está perguntando, como a pessoa consegue aconselhar alguém, sendo que essa pessoa que está sendo aconselhada não julga que precisa. A pessoa acha que ela não está errada, mas na verdade ela olhando pelo lado de fora, ela está. Como proceder? Como que eu consigo aconselhar essa pessoa que está precisando de ajuda, mas não está enxergando que precisa de ajuda a respeito da fé? Muito difícil. Porque se a pessoa não abre o coração para o Espírito Santo convencer ela, nós não vamos conseguir. Mas claro que tem casos que Deus nos dirige, porque Ele quer nos usar para que barreiras sejam quebradas, para que situações se rompam e haja uma cura. Mas a maioria dos casos nós não podemos generalizar, né, Bia? A pessoa que não quer, tem que deixar o tempo passar e ela vai se quebrantar ou não, ou vai endurecer mais o coração. E ela tem que chegar e pedir ajuda, porque é a melhor maneira. Uma pessoa que pede ajuda e ela tem o coração aberto, você aconselha ela, você fala a coisa mais simples e a vida dela é transformada, porque ela vai seguir aquilo, desde que seja bíblico, desde que seja de Deus.
Agora, uma pessoa que tem o coração duro, se o Senhor não abrir o coração dela, se ela não entender isso, vai ser quase impossível. Recorde-se sempre disso. Se o Espírito Santo não convencer, não há palavra humana que possa convencer esse coração. Então, eu lembro, quando eu estudava no curso de teologia, pastor Antônio Laurentino falou uma coisa que eu gravei isso faz uns 10 anos, né? Um pouquinho mais. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. E nós temos que ter isso muito em conta. O mesmo sol, ou seja, o Senhor, a sua palavra, ele pode quebrantar meu coração como pode endurecer meu coração. Depende do meu coração. Se eu abrir meu coração, ele é quebrantado e eu sou curado. Mas se eu fechar o meu coração, eu não serei curado. Eu serei um homem e uma mulher de coração endurecido. E aí nós temos o exemplo de Faraó, né? Faraó que via os sinais, via a mão de Deus, e a Bíblia diz que o coração dele endurecia. E aí, meus irmãos, é muito perigoso. Nós sabemos o fim do Faraó, que foi a morte. Então, uma pessoa que fecha o coração, que acredita que não precisa, e Deus está dirigindo a precisar, né? Ela corre o risco de morrer espiritualmente. Ela está num momento bem delicado que precisa tomar a decisão para viver e não para morrer. Então, nós não podemos nos gastar com quem não quer. Nós temos que nos gastar com pessoas que querem, porque pessoas que querem serão curadas. E gente que não quer, pode hoje não querer e amanhã querer, e no momento certo vai receber uma palavra de Deus e vai ser curado. Amém. Glória a Deus. Resumindo, ora pela pessoa que vai estar tudo certo. Ora, entrega ela nas mãos do Senhor e pede para o Espírito Santo mover. Se ele não alcançar, não adianta a gente querer alcançar. É o Espírito Santo que convence, né? Amém. Uma próxima pergunta aqui é a respeito da salvação. Somente crer é suficiente para ser salvo? Só o crer. Crer é o primeiro passo, né? Eu tenho que crer, ser batizado e viver a palavra. É o que eu preciso. Praticar. No momento que eu acreditei, que eu confessei Jesus, eu tenho que ser praticante dessa palavra. Jesus vai falar sobre isso em Mateus capítulo 7, né? Sobre aquele exemplo que ele usa, né? A casa que foi construída sobre a areia, a casa que foi construída sobre a rocha. E ele vai usar esse paralelo. Aquele que crê e pratica, e aquele que crê e não pratica. Então os que creem e praticam estão sobre a rocha. Vem a tempestade, o vento, vem as tormentas da vida, mas ela permanece firme porque está sobre a rocha, que é a palavra, dentro do contexto de Mateus 7. Mas os que creem e não praticam é semelhante ao homem que edificou sobre a areia. Vai vir a dificuldade, vai vir o dia mau, vai vir a circunstância, e aí não vai acontecer, ele não vai permanecer. Por quê? Porque ele só crê, ele não pratica. Então a fé ela tem que ser seguida de obras. Se eu creio, eu vivo. Agora, se eu não creio, eu já não consigo viver a palavra. Eu tenho que vivê-la. E o interior reflete no exterior. E aí tudo vai dando testemunho do que está no meu coração. A Bíblia fala, a boca fala que o coração está cheio. E nós temos que crer nisso e entender que se o meu coração está cheio de Deus, minhas palavras são de Deus, minhas ações são de Deus, e tudo que eu sou é de Deus. Temos os momentos de fraqueza, de falha, confessamos, nos arrependemos e voltamos. Mas temos que ter a consciência de que Jesus na nossa vida tem que ser glorificado e não envergonhado. Aleluia. Glória a Deus. Aqui vai mais uma pergunta bem polêmica. Bem polêmica mesmo. Tá preparado? A respeito do meio cristão. O que dizer do feminismo no meio das mulheres na igreja? Até que ponto isso realmente é uma luta por direitos? Até que ponto isso está ofendendo a palavra do Senhor? Até que ponto vai contra os princípios bíblicos? O que dizer desta área aí? É bem delicada essa questão, né? Muita gente fala muita coisa. E vocês que estão aí na live, ajude a gente. A gente não sabe tudo. Você pode contribuir com um comentário, alguma coisa aí, nos ajudar, né? Nos ajudar. Questão de feminismo e machismo são dois extremos. Eu acredito muito no equilíbrio, né?
as mulheres têm um papel muito importante e elas não podem ser menosprezadas. E os homens também têm um papel muito importante e não podem ser menosprezados. E eu acredito, e nós sabemos pela doutrina do feminismo, do machismo, como é, e nós já estudamos quantas revistas, né, meu povo? Tá aí a Carolzinha, a Emily, Giovana, tivemos revistas, lições só sobre isso, esclarecendo esse tema, esse assunto, estudamos sobre essas questões, né? E ficou tão claro para a gente que os extremos eles não são bons, nós temos que ter um equilíbrio. O homem tem um papel, a mulher tem outro papel e os dois vão se encaixar e nunca podem se dividir. Então essa é a questão, saber cada um o seu papel e os dois atuarem dentro do seu papel. Os dois são importantes, os dois são fundamentais e não tem ninguém melhor do que ninguém. Para Deus não há acepção de pessoas. E nós é que fizemos as acepções e nós temos que entender que isso é uma coisa humana e não divina. Tanto é que quando nós tivermos o nosso corpo ressurreto, nós não vamos ter sexo, nós não vamos nos dar em casamento, nós não vamos comer, nós não vamos ter essa natureza carnal. Nós vamos ser pessoas transformadas pela glória de Deus e nós vamos ser todos filhos de Deus. Não vai ter ninguém melhor do que ninguém. Claro que questão de galardão, todos nós seremos julgados pelas nossas obras. Não é essa questão, mas é questão de salvação. Todos são iguais. Para Deus não há judeu, nem gentil, nem grego, nem servo, nem cita, nem livre. Todos são iguais. E nós temos que entender isso. Agora o preconceito está no nosso coração, nós temos que saber lidar com essas coisas. Às vezes elas são tão simples e nós precisamos ter só maturidade para saber lidar com isso e entender. Né? Eu julgo o outro pelo preconceito que ele praticou, mas eu corro o perigo de julgar a pessoa por um preconceito de acordo com os meus preconceitos. E isso é muito perigoso, porque eu estou medindo a pessoa de acordo com a medida do meu coração. E nós já falamos que nós vamos ser julgados por isso, né? Então, ficou claro? Deu para... Ajuda a gente aí, meu povo! Aleluia! Amém. Gente, mais uma vez eu repito, se tiver alguma dúvida, como algumas pessoas já fizeram, pode mandar que a gente vai esclarecendo. Uma pergunta aqui que eu acredito que ela tenha sido derivada daquela que a gente fez a respeito do psicólogo. Uma pessoa perguntou assim: sobre a depressão, o motivo dela existir é porque a pessoa não tem Deus em sua vida? Ou ela realmente pode acontecer por algum outro fator? Ela deve ser tratada somente com acompanhamento espiritual ou ela deve ir para um psicólogo também? É uma questão simples, né? Cada caso é um caso. Eu não posso generalizar todos e falar que a origem daquilo é tal coisa. Tem depressão por problemas de traumas, de dificuldades, complexos. Tem depressões que vêm por uma deficiência hormonal. E nós temos que entender isso. Cada caso é um caso. Tem gente que vai ser curada com acompanhamento espiritual porque aquilo é um problema espiritual e precisa ser tratado espiritualmente. Tem pessoas que vão precisar de mais ajuda, um médico, um nutrólogo, alguma coisa que vai tratar essas questões de vitamina, coisas que o meu corpo está tendo deficiência, né? Uma deficiência de lítio, uma deficiência vitamínica que prejudica a pessoa que não tem o cortisol no corpo, que é o hormônio do ânimo. Ela vai ter uma tendência depressiva, então ela precisa de uma ajuda médica. Mas com certeza o apoio espiritual é o principal apoio, principal cura, porque tudo vem de Deus. Nós cremos nisso, cremos no Senhor e temos que buscar ajuda também. Há momentos que nós vamos precisar sentar, conversar, ter uma pessoa que estudou, uma preparação para aquilo, e nós vamos ter uma estrutura melhor para lidar com questões emocionais. E claro que Deus pode nos capacitar, pode usar o pastor, a pastora, alguém que está te acompanhando dentro desse ponto de vista. Se você não tem confiança, se você tem limitações a respeito disso, busque a ajuda de um profissional que tem o seu voto ali de confidencialidade, né? E vai estar te ajudando, mas dentro daquele princípio, que seja da mesma fé, que tenha um princípio de acordo com a palavra de Deus, senão vai te mandar para o espiritismo, fazer um monte de coisa e não vai ajudar, vai piorar. Mas busque ajuda, converse com o seu pastor, converse com o seu acompanhador, discipulador, tenho vários adjetivos para isso, né? Converse com o seu pastor, seu líder,
a pessoa que corresponde a você espiritualmente e busque ajuda também, e vai ser uma bênção. Mas tenha o seu coração aberto para o Espírito Santo, para a vontade do Senhor, e principalmente buscando o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Amém. Amém. Talvez o mais adequado realmente é o que você falou. Converse com o pastor antes de procurar um profissional. Peça o aconselhamento do seu pastor, do seu líder a respeito disso. Talvez até ele mesmo possa te indicar alguém que realmente seja da confiança e que possa te ajudar. Amém? Temos uma outra pergunta aqui. Mudando um pouquinho de assunto, mas a respeito de salvação dentro de casa. E a pergunta é a seguinte: ser um bom pregador, pregar o evangelho, falar de Jesus a todos, mas não conseguir a salvação da própria família, onde estou errando? São duas coisas diferentes. A salvação da família ela não vem pelas minhas palavras, ela vem pelo testemunho que eu dou, né? Não lembro exatamente se foi o apóstolo Pedro que ele vai tratar sobre isso, que a mulher sem palavras ela ganha o seu marido. Então não é questão das palavras, do saber pregar, do falar bem, do ser usado por Deus. É claro que Deus pode usar tudo isso e tudo corroborar para a salvação, mas primeira coisa, testemunho. Tem que dar testemunho, tem que ser crente, tem que viver a palavra de Deus. Geralmente é dentro de casa que os ânimos se exaltam e a gente é quem é. Então o pessoal vai estar te observando, te analisando. Não tenha medo de pedir perdão. O pedido de perdão para um cristão verdadeiro não pode ser algo dificultoso. Se nós temos dificuldade de pedir perdão, isso quer dizer que nós teremos dificuldade de sermos perdoados por Deus. Porque o perdão ele vem por essa medida. Se eu perdoo, eu serei perdoado. Então, dê testemunho. Deixa o tempo falar do seu testemunho. Deixa o seu testemunho ser a sua pregação dentro de casa. E Deus vai fazer um milagre. Eu tenho pessoas na minha família que ligam para pedir oração, ligam para pedir aconselhamento, mas no começo não era assim. Tinham muitas dificuldades. Tenho pessoas na minha família que entregaram a vida para Jesus, outras batizaram, vão batizar, mas a principal coisa, dar testemunho e continuar vivendo a palavra. Orando, intercedendo, jejuando pela sua família, mas se preocupando em ser um cristão verdadeiro. E essa é a maior dificuldade que nós temos hoje. De dar o bom testemunho dentro do lar, dentro da casa, e a nossa família precisa ver Jesus em nós. Sempre equilíbrio. Temos nossas limitações, temos nossas dificuldades, mas não podemos ter a limitação e a dificuldade de reconhecer nossas falhas e buscar uma melhoria no Senhor, e as pessoas vão ver isso e elas vão ver Jesus na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos mais uma pergunta aqui a respeito de usos e costumes. Eu não concordo com alguns usos e costumes, a pessoa falando. Mesmo assim, devo obedecer? Como proceder a respeito do que a pessoa não concorda a respeito de usos e costumes? Não coisa que a Bíblia fala claramente, mas o que a igreja determina. Hoje nós temos tanta coisa, Bia. Aleluia, que esse fundo musical dá até uma emoção. Glória a Deus. A Giovana se emocionou, aleluia. Glória a Deus. Que é muito perigoso a gente falar diretamente sobre isso, porque o que é uso e costume dentro da visão da pessoa? O que ela está falando que é uso e costume? Né? Mas se é uma regra da igreja, é uma regra pro bem, então não tem problema nenhum obedecer. Agora, quando uma pessoa pergunta isso para mim, eu já trato outro ponto de vista. Qual é o problema de não obedecer? Por que não obedecer? Qual é a dificuldade? Porque se você for tratar a maioria dos casos, é uma raiz de amargura, é um problema que a pessoa tem com a figura paterna e associa isso com o pastor local. E aí vem muita coisa, né? Qual é a raiz dessa pergunta? O que são esses usos e costumes? Se é uma coisa sadia, é uma coisa boa, é uma coisa que vai trazer decência, por que não?
Por que não? Nós vemos tanta bagunça hoje, tanta coisa feia. Eu acredito que se nós vamos nos vestir, que a maioria das perguntas sobre uso e costume é sobre isso, né, Beatriz? Nós nos vestimos adequadamente, não tem problema nenhum. O problema é o meu coração a respeito daquilo que está sendo proposto para mim. Se eu sou um obreiro, se eu sou uma pessoa que tem compromisso na casa de Deus e trabalho, tem regras e isso é normal e eu devo obedecê-las. Eu sou prejudicado quando eu não obedeço. A obediência, ela gera bênção e eu ganho resultados na minha vida extraordinários, sobrenaturais. Agora a desobediência também abre muitas brechas e é muito perigoso. Um princípio de rebeldia, coisas que precisam ser tratadas dentro do meu coração, né? Eu não sei se foi claro, mas aí a pessoa tem que... Eu aconselho geralmente a procurar pessoalmente e ser bem específico, abrir o coração e deixar Deus curar esse coração aí para muita coisa. Se eu tenho dificuldade de obedecer, eu nunca vou poder servir na igreja. Na igreja tem regras, além da Bíblia, que é a nossa principal regra de fé e prática, mas tem as regras da igreja, organização, tem que suportar os irmãos, e a pessoa que tem um coração assim, ela não vai conseguir se adequar a isso. O mais aconselhável é realmente procurar. Existem casos que tem que ser específico. Procure liderança, procure ajuda de alguém da sua confiança, de preferência seu líder ou pastor, e converse a respeito. A próxima pergunta, ela é um pouco polêmica e eu não confesso que eu não consegui entender. Não, mas é porque essa aqui eu não consegui entender se a pessoa realmente está desabafando ou se a pessoa, se realmente é uma dúvida. Eu vou ler aqui do jeito que tá e a gente tenta, do jeito que a pergunta veio, e a gente tenta abordar o assunto da melhor forma. Não abrir mão de fazer a obra por ter um determinado cargo ou visibilidade na igreja. E não querer confessar em nome de não abandonar o cargo. O que dizer a respeito disso? A pessoa não quer abrir mão do cargo, por isso não confessa um certo pecado. É bem... Na verdade, essa pessoa está trazendo condenação para ela mesma, né? O maior benefício que ela vai ter é tratar o caso com a liderança, passar por um tempo de disciplina e ser curada. Ela pode ter tido pecado e ela pode ter se levantado de novo, não tendo confessado, mas isso acaba que vai se tornando um ciclo e um abismo vai chamando outro abismo. Então, o aconselhável é você ser afastado, abrir seu coração para uma cura. Você pode ter medo, você pode perder o seu cargo, mas você não pode perder o céu. E o pecado, ele vai te tirar o céu, e não adianta você ter o cargo, ter a visibilidade, ter o status, mas não ir para o céu naquele grande dia. Então nós temos que ter esse temor, o temor de agradar a Deus e não perder a salvação, e não somente o temor de perder um cargo e perder uma visibilidade. Tudo depende da motivação do coração, tudo depende do coração que está ali para ser tratado. Se você quer ser salvo, procure sua liderança e seja tratado. Agora, se você não quer, você vai continuar nesse abismo e uma hora você vai cair. Amém. Voltando aqui aos usos e costumes, surgiu uma pergunta, vou ler aqui a respeito para a gente tratar um pouquinho mais sobre. Vou pular aqui a especificação de quem é a pessoa, mas a minha pergunta é sobre a doutrina de vestes corporal. Sou caipira e morei até 33 anos na roça. Gosto muito de calça jeans. Sou batizada na Igreja Assembleia de Deus das Missões e na doutrina deles a mulher deve usar saia e não deve usar maquiagem. Eu uso saia, mas me sinto bem com calça e uma maquiagem de leve. É errado ou é pecado no meu caso? Você precisa procurar o seu pastor, conversar com ele, tratar esse caso com ele, tirar suas dúvidas, organizar essas ideias, né? Organizar tudo isso aí e tratar esse caso com ele. E ele vai te dar a melhor orientação, tudo dentro da sua cultura, dentro do lugar que você mora, dentro das questões que você precisa tratar.
procure seu pastor e trate o seu caso com ele, né? E vai ser a melhor coisa que você pode fazer, tá bom? Procure com o coração aberto, converse com alguém, com a sua liderança, com alguém maduro, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Agora esteja aberto para o sim e para o não. Entenda isso. Que quem é o pastoreio, a igreja primeiro é o Senhor, mas a igreja tem um pastor. E tudo vai passar por ele. Então converse com ele, trate o assunto com ele e vai ser o melhor. Né? Amém. Glória a Deus. Não sei se vocês separaram, mas a conversa com a liderança resolve grande parte dos nossos problemas, né? Ser aberto com os nossos líderes, com os nossos pastores, chegar, conversar, tratar o assunto em vez de guardar aquilo só pra gente. Isso aí a gente elimina mais da metade dos problemas que poderiam existir. Como é que é a famosa frase, Marcelo? Quem confessa a tentação não confessa pecado. Glória a Deus. Aleluia. Uma próxima pergunta aqui. Quando Deus está em silêncio e não há sinais ou respostas, como descansar nesse período? Nós temos a palavra de Deus. Então, Deus ele sempre está falando por meio da sua palavra. Então, peraí, mas Deus está em silêncio. Nós sabemos que o cristão ele passa por esse período e é natural, todos nós vamos passar. O que fazer? Essa é a questão. O que fazer? Continuar sendo fiel, continuar caminhando, continuar jejuando, continuar orando, continuar lendo a palavra e meditando nela. Continue sendo fiel. Uma hora Deus vai romper esse silêncio. Eu lembro sempre de Daniel capítulo 10, Daniel 3 semanas orando, jejuando e clamando. E havia um silêncio, 3 semanas no propósito. E a Bíblia vai falar que o Senhor enviou o seu anjo, rompeu as hostes malignas e ele falou com Daniel. Deus ele tem esses períodos de silêncio, mas ele tem os momentos de resposta. E nós temos que entender isso. Então entenda o trabalhar do Senhor, descanse no Senhor no sentido de que Ele é Deus, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe qual é o melhor momento, qual é a melhor hora para falar. Então descanse nisso. Ele é o seu Deus, Ele é seu Pai, o seu amigo, e Ele sabe o melhor momento. Você não se conhece tão bem quanto Deus te conhece. Então descanse nisso, descanse no Senhor e não em você mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A próxima pergunta aqui, ela está falando a respeito do avivamento. A gente tem ouvido falar muito a respeito disso, né? E a pergunta é: a partir de qual atitude minha eu posso vivenciar esse último avivamento? Porque a gente tem realmente escutado falar muito, mas parece que a gente tem vivido pouco. Embora a gente sinta que as coisas já estão diferentes. Mas qual atitude a pessoa deve tomar, nós devemos tomar e falar assim: agora estou vivendo esse avivamento. É bem delicada essa questão, né? Eu acredito que a pessoa que ela está vivendo o avivamento, talvez ela nunca vai ter a percepção disso. Entende? Porque o avivamento quem dá é Deus, e Deus não vai dar algo para nós nos envaidecermos. Entende? A gente se orgulhar disso. Quando Deus derrama o avivamento, você vai perceber, pega o livro Heróis da Fé, os Generais de Deus, e você começa a observar, Deus usava os homens de Deus, Deus usava os homens dele, né? Instrumentalizava, revelava palavras, mas tudo que eles faziam era para a glória de Cristo, não era nada para eles, não era nada para aquilo que é terreno. É claro que para nós vivenciarmos isso, e eu vou dar um conselho que eu tenho procurado fazer na minha vida, e Deus trabalha isso conosco, não importa onde nós estejamos, que cargo nós ocupamos, Deus ele trabalha, e o cristão verdadeiro tem que ter essa consciência. O que eu estou fazendo que não agrada a Deus? E aí, a partir do momento que eu tenho essa percepção, eu procuro fechar essas brechas, né? Então, é uma dificuldade? Mas nós temos que buscar isso, tendo vida de oração, vida de compromisso, vida de constância na presença de Deus, buscando o Senhor não por aquilo que Ele pode dar para nós, mas buscando Ele por aquilo que Ele é. E aí nós vamos ser avivados pelos céus.
avivados para avivar. Nós estamos sendo influenciados pelo Senhor para influenciar, sendo tocados para poder tocar. Mas nós talvez não tenhamos essa consciência, mas a consciência de que eu estou buscando a um Deus vivo, que quer me usar e que vai derramar coisas sobre mim, para que eu possa também derramar na vida de alguém, mas tudo vai ser para a glória do Senhor. Então fecha as brechas, cuida das suas palavras, vigia muita coisa e busque ao Senhor com todo o seu coração, sem se preocupar em viver ou não viver, mas na certeza de ser quem Deus te chamou para ser. Fica sem a máscara, senão vai ficar tirando. Deixa eu tirar um pouco toda hora. Ainda a respeito do avivamento, a pergunta é a seguinte: por que hoje em dia nós não vemos mais transformações? Claro, por que nós não vemos mais aquela transformação do dia para a noite, não vemos mais os milagres? O evangelho perdeu o efeito? Ou nós estamos fazendo alguma coisa de errado? Coisas que nós ouvíamos dos nossos antepassados. Por que a gente não consegue viver isso hoje em dia? É tão claro, né? Deus, ele não deixou de ser Deus. Fomos nós que deixamos de ser igreja. Fomos nós que abandonamos a fé, apostatamos da presença do Senhor. E muita gente, mesmo congregando, está afastada do Senhor Jesus. E esse é o problema de uma igreja genérica. Uma igreja que tem o nome de remédio, mas não cura. O nome de ter um efeito, mas não produz efeito. O nome de ter uma cura, mas não cura. Mas a partir do momento que nós nos voltarmos para o Senhor, nós vamos experimentar isso. Nós vamos voltar a viver. Quinta-feira eu tive a oportunidade de pregar e Deus me deu uma palavra e eu falei justamente sobre isso. Isaías 64, ó se fendesses os céus. E esse é o desejo de todos nós, que desejamos algo a mais. O desejo de ver o céu aberto. E quando o céu abre, o que acontece? Aí eu falei que nós voltamos a ver, a crer nos milagres, voltamos a ver os milagres e voltamos a viver. Eu não só creio, mas eu vejo na vida do meu irmão. E não só vejo, mas começo a viver isso na minha vida. Então não é a questão do Senhor, a questão é o meu coração. Se o meu coração se voltar para Ele, eu vou começar a ver isso de novo. E não é que você deixou de ver, ainda acontece. E você tem que se voltar para isso. O problema é que a gente compartilha mais coisa ruim do que coisa boa. Testemunha mais a miséria e o fracasso do que a bênção, do que a transformação. Eu garanto para você que está nos assistindo, para nós, que tem alguém aí na sua cidade, no seu bairro, que foi transformado pelo poder do Evangelho. Existe alguém. Você precisa atentar para isso e não para as outras coisas. E se não foi, Deus quer te usar para ser um instrumento de bênçãos, de transformação na vida dessa pessoa. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui para a última pergunta. Meu Deus, já passou? Meu Deus. Última pergunta e depois nós vamos ter um E o sorteio. Daqui a pouco eu anuncio qual vai ser o sorteio. O pessoal gostou muito do assunto, Marcelo, de usos e costumes. Me mandaram mais uma pergunta aqui a respeito. E a pergunta é: por que pende mais para o lado das mulheres na grande maioria? Sendo que vários homens vão para a igreja com calças apertadas e camisas torando. Mas a sua grande maioria só fala por lado das mulheres. É o feminismo. Bem difícil, o feminismo. Meus amados, bem difícil. A mulher, ela é sensual. O homem é feio mesmo, não tem jeito. O homem é feio. Tem que ver por que o irmão está usando a calça apertada, ou às vezes por que a irmã está usando a roupa apertada, se engordou e não tem dinheiro para comprar, né? Eu acredito que nenhum dos dois devem ser sensuais, não pode pender nem mais para um lado nem mais para o outro. Mas a mulher sempre vai ser mais sensual, né? Por muito tempo ela foi censurada por muitas coisas. Hoje a mentalidade já se abriu muito, não é como antigamente. Tudo depende de onde você mora, sua cultura regional, né? Mas nenhum dos dois, para que fique bem claro. E cuidar do seu coração, Você deve se revoltar com o pecado. Você deve se revoltar com coisas que não são bíblicas, coisas que são erradas, principalmente na sua vida. Parar de apontar, parar de julgar
parar de condenar e procurar viver a palavra de Deus. Peraí, eu não vou vestir nada que vai desagradar o Senhor, não vou vestir nada que vai escandalizar, não vou fazer uso de nada que vai envergonhar o nome de Jesus. E a partir disso você vai influenciar outras pessoas. O problema é que geralmente a pessoa que fica apontando muito o dedo, ela tem problema aqui, ó, no coração. Então procure sua liderança, vamos falar de novo, trate o seu assunto, não aponte o dedo, estenda a mão, procure o seu irmão, converse com ele. Uma vez realmente tinha um irmão, eu vou falar onde tem o lugar, para que não haja revelamentos, mas tinha um irmão que ele estava com a calça muito apertada. E aí coube a mim conversar com o irmão, né, Bia? Coube a mim conversar com o irmão e eu fui lá. Aí o irmão, perguntei, meu irmão, tem uma situação delicada, eu fico até constrangido em conversar contigo, mas assim, tua causa está justa, o que aconteceu? Ele, não, pastor, eu aumentei de peso e eu não tenho condições de comprar. Então, como é que faz? Vai jogar o irmão fora? Não, faz uma vaquinha com os linguarudos, né? Eita, Que não são os pastores, que isso aí é coisa de pastor, tratar, conversar. Agora, se você está tão interessado em ajudar, ajude comprando uma roupa para esse irmão, para essa irmã, abençoe essa vida, porque eu acredito que muitos casos, claro que tem muita sem vergonhice, né? Infelizmente, mas tem casos que são justamente isso, a pessoa não tem condições e aumentou de peso. Eu já passei por isso, aleluia, né? E aí, o que vamos fazer? Abençoa o irmão. Aleluia. Dá umas camisas maior para ele, dá uma saia mais folgada para essa irmã, ajuda ela, mas amando, compreendendo, sendo uma pessoa que trate a outra como Cristo tratou, e não uma pessoa amargurada que amargure. Você não foi chamada para ferir ninguém e nem para maltratar ninguém, você foi chamada para amar. Você foi chamado para amar e não para ferir. Você homem e você mulher, você precisa entender isso. Seja compreensivo e deixe essas questões para o seu pastor tratar. Está tão interessado em ajudar? Chama a pessoa, conversa com ela, com amor, com sabedoria e ajude ela, estenda a mão, mas não fique apontando o dedo e nem falando pelas costas. Eita, glória. Aleluia. Aleluia. O Danilo comentou aqui, resumo da live, usos e costumes, converse com a sua liderança. Eu vou corrigir, Danilo. Resumo da live, converse com a sua liderança independente de qual seja o assunto. Converse, chegue, converse, que vai dar tudo certo. Eu posso falar uma coisinha dentro desse assunto? Claro, A maioria dos cristãos, crentes, vamos generalizar, de todas as denominações, temos aqui jovens, nós não somos tão jovens, né, Bia? eu sou. Aí, aleluia! Mas a maioria de nós temos problemas com nossa liderança. E nós temos que fazer essas barreiras cair por terra, gente. Muita gente que a gente vai conversar, que abre o coração para nós, a maioria dos casos fala, ó pastor, não queria conversar contigo porque eu tive um problema com meu pai e eu associo a figura paterna do pai com o Senhor. Eu sou novo, entendeu? Tenho aí meus anos, né? Mas não posso falar quanto, senão, né, o pessoal vai dizer, nossa, mas achei que tinha 50. Eu acho que eu já estava vacinado. Pois é, já acharam até que eu vacinei esses dias, mas tranquilo. Não associe os seus traumas com a sua liderança. Tem lideranças que não vão ajudar, mas tem lideranças que vão te ajudar. Entenda isso. Busque pessoas de confiança, pessoas maduras na fé. Olhe para Jesus acima de tudo que acontece, acima de escândalos, acima de decepções, e busque em Deus sua liderança, converse, trate o assunto, procure algo, alguém que te ajude, que te estenda a mão, e que essas barreiras elas possam cair por terra. A maioria das vezes Deus deu a cura pro pastor. Quem tem um remédio para as ovelhas é o pastor. Procure seu pastor, trate o assunto, abra seu coração, trate a questão, resolva o assunto. E não fique guardando esse punhado de coisa aí no seu coração. Tá bom? Resumo da live. Procure sua liderança. Deixe os seus traumas de lado. E deixe acima de tudo Jesus te curar e o nome dele ser glorificado. Enquanto o seu coração estiver fechado, não vai ter cura. Mas quando ele se abrir, vai ter. Então procure abrir o coração. Procure tratar as questões que precisam ser tratadas.
assim você vai crescer espiritualmente, sua família vai ser abençoada, você vai ser uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais leve, e você vai entender que muita coisa era pelo que já tinha acontecido com você e não era pelo momento que você estava vivendo. Então procure sua liderança, trate a questão, vai ser uma bênção, amado irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Observação, desde que a liderança dê testemunho da palavra. Glória a Deus. Amém. Porque dependendo da região onde você estiver, infelizmente no meio do trigo tem o joio. Então, se seu líder dá testemunho da palavra de Deus, é uma pessoa de oração que busca a presença de Deus, abra o seu coração e seja curado, e seja curada. Aleluia. Aleluia. Pessoal, agora nós vamos para um sorteio. Ô, glória a Deus. Pode fazer os agradecimentos. Eu só vou anunciar aí, enquanto eles mandam, você faz os agradecimentos. Nós vamos sortear um açaí. Meu Deus. Delicioso. Meu Deus. Muito bom, gente. A gente ama açaí, né? Brasileiro, em geral, ama açaí. Glória a Deus. E para você ganhar esse açaí é muito simples. Eu só quero que você, a primeira pessoa que mandar aqui nos comentários da live, qual foi a primeira pergunta que a gente fez na live? Ô, glória. Muito fácil, né? Quem acompanhou a live aí tá sabendo. Vai saber certinho. Enquanto você manda aí, o Marcelo vai fazer os agradecimentos, mas pode mandar, gente. Pode mandar aí. A primeira pessoa que mandar leva um açaí. Amém? Amém. Pessoal, quero deixar aqui meus agradecimentos a todos vocês, toda a equipe, né? Tá aí o Gabrielzinho, a Emily, a Carolzinha, a Giovana, até o Pablo tá aí. Glória. O José, o João, a Bíblia. Deus abençoe todos que aqui estão, a Ana e o Abner que nos convidaram, né? Não puderam estar aqui por um momento particular, um problema particular, mas vamos orar para que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. E eu deixo aqui meus agradecimentos. Agradeço ao nosso pastor Lindomar, pastora Brucelele, por sempre estarem aí conosco, né? Agradeço minha esposa, la más hermosa de las mujeres, que está aí ao vivo. O Gabrielzinho está dizendo que não. Quem que é a mais hermosa? Tua mãe? Meu Deus, aleluia. Repreende a reparação, Senhor. Né? Deus abençoe no meu mundo a mais bonita das mulheres, a minha esposa, o Zay, meu filho, nosso filho que o Senhor nos deu. Que Deus abençoe cada irmão, amigo que está conosco aí. Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão. Tem dúvidas? Nos procure. A maioria dos irmãos pode nos procurar pessoalmente para nós conversarmos, né? Se você não tem como, manda uma mensagem no meu WhatsApp, no Messenger aqui do Facebook e Instagram. Nós vamos estar te servindo, te abençoando, com o coração aberto para te ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Lavia, pelo companheirismo, por tudo aí. Manda um abraço para o meu amigo, né? Ian Leão. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Gente, quem ganhou o açaí foi o Murilo, lá do Sul. Eu não sei se ele tá querendo voltar aqui pra ganhar o açaí, ou se a gente vai transferir o dinheiro pra ele vai ter que comprar o açaí lá do Sul mesmo. É caro. Glória a Deus. Mas aí, Murilo, a gente vai entrar em contato com você certinho. O pessoal tá aqui falando que não vale porque mora no Sul, mas vale sim. Tá participando, acompanhou, a gente consegue fazer isso aí. Certinho? Eu queria convidar aqui, vamos ficar sobre os pés, eu queria convidar a Giovana aqui para fazer uma oração, encerrando. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram, que estiveram junto aí com a gente. Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. Giovana, faz uma oração pra gente. Aleluia. Oi, gente, Pai Senhor, foi uma bênção a live. Obrigada a todos que estiveram aí. Creio que Deus vai derramar bênção sobre vocês, porque muitas vezes nós nos reunimos por N motivos, mas nos reunir para falar acerca da palavra de Deus é uma bênção. Pastor Marcelo sempre esclarecendo de forma sucinta e verdadeira, uma bênção. A Bia é a nossa apresentadora oficial da GPS. Então vamos orar, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa live. Nós te agradecemos por mais este esclarecimento. Senhor Jesus Cristo, que nenhuma dessas respostas que foram ditas
sejam lançadas ao vento, mas que elas estejam escritas nas tábuas dos nossos corações e mentes, Senhor Jesus. Que a obra Que seja elas possam completa, nos Senhor. ajudar, Que a obra do crescendo e Senhor, expandindo Pai o nosso amado, conhecimento Senhor ao Jesus, longo seja da completa em estrada da cada fé. um, Senhor. Que se alguém nos Traga, Jesus, perguntar Senhor, aos a resposta de filhos uma de dessas Jesus Cristo, perguntas, Senhor. que essa Pai, live venha à mente, sela à nossa a mente, tudo e que aquilo possamos foi responder de falado. forma verdadeira e de acordo com a Abençoa palavra. todos que estão. Senhor Jesus Cristo, abençoe a nossa liderança, Abençoa mesmo, a Abnerana, Senhor, toda a Eliane, liderança, Elaine, traga César, graça, Atailo, força Rodrigo, sobre Senhor os Jesus seus Cristo, filhos. o pastor Marcelo, pastor Ana Carolina, o Zaio, que todos estejam sendo, Senhor Jesus Cristo, cercados das suas bênçãos, da sua glória. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo. Tu és bom? Amém. Amém. Glória a Deus.